O atacante Bruno Henrique do Flamengo, alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal sob suspeita de manipulação de jogos para ganhos em apostas. Segundo as investigações, ele teria recebido cartões de propósito em uma partida contra o Santos em 2023 para beneficiar familiares. Além do jogador, outras 9 pessoas estão sendo investigadas, incluindo parentes que teriam apostado na punição dele. Essa operação está cumprindo mandatos de busca em residências e empresas ligadas ao jogador. O Bruno Henrique pode responder por fraude esportiva e lavagem de dinheiro. Que loucura isso, né, gente? É a versão brasileira do que acontece com o Paquetá. É basicamente a mesma coisa. CJ, o Paquetá, né, sendo investigado lá pela comissão inglesa, né, incluída a Premier League. E aqui no Brasil, essa operação da Polícia Federal, que inclusive teve mandado de busca e apreensão em vários lugares, né? Inclusive no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, tá lá a Polícia Federal. O que é um negócio que é inacreditável, pensando no nível que tem o Bruno Henrique no futebol brasileiro, né? Ô Rafa, você acha que isso pode influenciar o time ou principalmente a cabeça de um atleta? Eu tô falando de CPF e do CNPJ. Numa semana tão decisiva? Ou você fala, não, CJ, eu acho que isso fica mais da porta para fora. CJ, o time se influenciar, acho que muito pouco. O CPF, sim. Vamos supor que tem algum sentido. Suposição, hein, gente? Vamos supor. É porque ninguém aqui investiga nada. Exatamente. Vamos supor que isso tenha acontecido mesmo. Se o cara tiver um mínimo de racionalidade, ele sabe o que pode vir a acontecer com ele. E aí a cabeça do cara, se ele não for afetado, ele tá lá igual você fala, ele tá lá em Nárnia. Se ele não tiver, né, então, se ele tiver um mínimo de entendimento do que tá acontecendo, ele vai ser afetado psicologicamente. A investigação é do Ministério Público, a investigação é da Polícia Federal. São eles que devem fazer a investigação. Hoje, na internet, existem alguns advogados, juízes e desembargadores práticos. Não os que merecem o nosso respeito pelos estudos, pelo investimento, pelos concursos, pelas provas e pela experiência. São os canceladores, aqueles que têm certeza de tudo. Os caras que já dominam a OAB no peito, saem jogando como se fossem advogados, desembargadores e juízes. Já cravam que é culpado e tem que cancelar e tem que acabar para depois desaparecer, quando não acontece nada. Então quem investiga e tem que ser investigado é a Polícia Federal, o Ministério Público e todas as instituições, corporações responsáveis, Gris. Só para constar, CJ, só para passar a informação completa, a suspeita da Polícia Federal e do Ministério Público é de que havia um grupo, como foi naquele caso de uma série de jogadores brasileiros lá atrás, Aleph Manga, Kevin da América, Bauerman e tudo mais, que teve uma série de jogadores que seria a mesma coisa, um grupo que está por trás dessa questão do Bruno Henrique e que familiares deles teriam se aproveitado da situação e apostado também para receber dinheiro. O irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada dele, Ludmila Araújo Lima, e a prima dele, Poliana Esther Nunes Cardoso, também são alvos aí da investigação, além do Bruno Henrique. Foi por um jogo Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Bruno Henrique foi expulso direto nos acréscimos por xingar o juiz. Um cartão vermelho direto para o Bruno Henrique, que teria gerado essa situação. Duas coisas que é importante dizer, né, CJ? Porque, assim, vai se falar de manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro, mas é importante dizer que, a exemplo daquele lance dos cartões amarelos que a gente debateu muito aqui, não há uma interferência direta na lisura do campeonato, né? É um problema, evidentemente, porque gera suspensão, gera uma série de problemas para o clube e tudo mais, mas não gera, de fato, um problema na lisura do campeonato, porque não tem uma manipulação ali de resultado, que seria algo mais grave. E a segunda coisa que eu acho importante dizer é que as casas de apostas são vítimas nesse caso, como foram nos outros, né? Porque elas que estão perdendo dinheiro ali, porque os caras estão fazendo algo ilegal para enganar o jogo, né? Então, eu acho que esses dois pontos são importantes dizer. Agora é uma pena, né, CJ? A gente tem nesse momento 2 jogadores que estão convocados para a seleção brasileira, que estão sendo investigados, né? O Bruno Henrique e o Luiz Henrique. O Paquetá e o Luiz Henrique. E um dos maiores ídolos do clube com mais dinheiro e mais torcida no Brasil, né? Assim, é um negócio muito triste. E nós estamos falando de jogadores de top de linha, né? Prateleira de cima. Imagina as prateleiras de baixo. Você fica imaginando se os caras desses estão fazendo esse tipo de coisa, né? Estão precisando fazer esse tipo de coisa. Precisando não, porque não precisa, né? Definitivamente.
Mas o quanto que isso pode afetar, sabe? Assim, é um problema tão grande para o esporte, precisa ser de fato cuidado e olhado. Enfim, eu lamento muito. É claro, é só uma investigação ainda, vamos esperar o desenrolar, exemplo do Paquetá e tudo mais, mas é uma pena. Triste. É triste, velho. Assim, supondo ainda, hein? Supondo que eles sejam mesmo condenados, né? Perfeito. A gente não sabe ainda. Mas aí você fala, acontece só com quem recebe pouco, né? Aí. Os caras têm uma grana e aí a gente fica triste porque o que a ganância, né, pode fazer com o ser humano, né? Porque se for verdade, o Bruno Henrique precisa da grana da aposta, os primos deles precisam. Talvez os primos precisem, mas será que ele não pode ajudar? Ou qualquer situação? Ele fazer isso pela família? Não sei, difícil entender. E as coisas erradas, né, não estão condicionadas a ter dinheiro ou não ter, né? O caráter não tem a ver com, não, né, não tem, com não tem. ter pouco dinheiro ou ter muito Tem dinheiro. nada Se eu a ver. tiver pouco dinheiro, eu preciso fazer coisas ilegais para eu subir na vida. Ou eu tenho muito dinheiro, eu não vou fazer. E não tem nada a ver uma coisa com a Na outra. operação de hoje, Rafa, 6 promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e mais 50 policiais federais da Coordenação de Repressão à Corrupção da Polícia Federal cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, aqui em BH, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, hein? De interferências ou prejuízos para CNPJs e CPFs. Só para corrigir aqui, ele fez uma falta no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. O Flamengo estava perdendo o jogo por 2-1, ele levou um cartão amarelo, aí ele xingou o juiz e levou o vermelho direto na sequência. Ele Isso levou em o amarelo 2023. e o vermelho. Campeonato Brasileiro do ano passado, Flamengo e Santos. Em novembro. Em novembro do ano passado. O jogo foi em Brasília.